Olá, crianças! Estamos aqui para a nossa aula de ciências e hoje a gente vai falar sobre propriedades dos materiais. Página 10 do livro de ciências. Os objetos que estão ao nosso redor são feitos de diferentes materiais, como madeira, vidro, algodão, plástico, tecido e papel. Podemos reconhecer os diferentes materiais por meio de suas características ou propriedades, as quais são levadas em consideração na hora de escolher um material para fabricar determinado objeto. O vidro, usado para fazer o para-brisa dos carros, por exemplo, é transparente. Desta forma, podemos enxergar através dele. O vidro também é rígido e protege o interior do carro contra o vento e a chuva. Mesmo sendo duro, o vidro é frágil a batidas e quedas. Um copo de vidro geralmente se quebra ao cair no chão. O vidro do para-brisa protege o interior do carro contra o vento e a chuva. Ao cair no chão, o copo de vidro se quebra facilmente. Alguns tijolos são feitos de argila, que é um material resistente, por isso as casas podem ser construídas usando esse material. Algumas casas são construídas com tijolos de argila. Alguns materiais apresentam elasticidade, ou seja, podem ser esticados ou deformados e depois voltar ao seu formato original. Um exemplo é a borracha, que é utilizada para fazer elásticos de cabelos, pneus, balões de festa, chinelos e etc. O elástico de cabelo geralmente são feitos com borracha. A flexibilidade de uma propriedade importante na escolha dos materiais utilizados na produção de alguns objetos. Na fabricação de roupas, por exemplo, são usados tecidos que são bem flexíveis. Os tecidos são flexíveis, ou seja, podem ser dobrados sem se rasgar. O metal é um material que esquenta ou esfria com facilidade. Por isso, dizemos que ele é um bom condutor de calor. Além disso, o metal é resistente, por apresentar essas propriedades. Esse material geralmente é escolhido para fazer panelas. O fogo aquece o metal da panela, que aquece a água. A borracha, o plástico e a madeira não esquentam nem esfriam com facilidade. Por isso, esses materiais são usados para fazer utensílios e os cabos das panelas. Dessa forma, evitam que as pessoas que está na cozinha queimem as mãos. A colher de madeira e o cabo de plástico da panela não esquentam com facilidade. Questão número 1. Observe a imagem a seguir e depois faça o que se pede. Nessa imagem aí a gente tem um cenário e nesse cenário a gente tem especificado do que são feitos esses objetos aí. Qual é o material que é feito esses objetos que aparecem nessa cena com o garoto. A gente tem o armário de madeira, caixa de papelão, tigela de cerâmica, potes de vidro, panela de plástico, parede de chocolate, janela de pano, bola de aço, caixa de folhas de árvore, meia de lã, camisa de madeira, bota de couro, guarda-chuva de papel. E dentro desses utensílios aí que a gente tem esses objetos, a gente vai responder essas questões, tá? Na letra A diz assim, marque com o X os objetos feitos com materiais inadequados. Dentro dessa imagem, quais os objetos que foram feitos com materiais inadequados, que pode ser que não dê certo? Por exemplo, o guarda-chuva de papel. Se ele molhar, o que vai acontecer com ele? É certo construir? É inteligente construir um guarda-chuva de papel? Vai atender a necessidade da pessoa? Então, você vai marcar um X nos utensílios que são construídos com materiais inadequados dentro dessa imagem, tá?
Letra B. Você concorda que uma camisa poderia ser feita de madeira? Que material seria mais adequado para fazer uma camisa? Justifique sua resposta. Aqui na imagem ele tem uma camisa de madeira. Será que essa camisa de madeira vai atender a necessidade dele de usar a camisa? É flexível? Vai caber ali dentro? Vai machucar se ele usar uma camisa de madeira? Então você vai responder aqui. Qual é o material correto para fazer uma camisa? É a madeira ou o tecido que tem elasticidade? Então você vai colocar aqui. E por que ela tem que ser feita com outro material e não com madeira? Questão 2. Marque com X as palavras que completam a frase a seguir. As panelas precisam ser resistentes ao calor do fogo para não derreter. Por isso, elas costumam ser feitas de plástico, metal ou borracha. De que são feitas as panelas? Você vai marcar o quadrinho que corresponde. Aí, página seguinte. As bolas geralmente são de borracha ou plástico, que são materiais mais que o metal. Mais o quê? Mais leve, mais duro ou mais firme? A borracha ela é mais leve, mais dura ou mais firme? Marca o quadrinho que corresponde aí a resposta para essa frase, tá? Questão 3. Você conhece a história dos 3 porquinhos? Nessa história, 3 porquinhos constroem 3 casas, cada um com um tipo de material. Leia um trecho dessa história contada de uma forma um pouco diferente. Pois bem, o terceiro porquinho Uma porquinha era bem diferente dos irmãos. Ela seguiu pela trilha que atravessava os campos e levava à cidade, e encontrou alguns pedreiros descarregando tijolos. Por favor, será que vocês poderiam me dar alguns tijolos para construir uma casa? Os pedreiros tinham muitos tijolos, por isso deram à porquinha o material que ela estava precisando. A porquinha agradeceu aos pedreiros, encheu um carrinho com tijolos e construiu uma casinha boa e forte para morar. Letra A. Que objetos a porquinha escolheu para construir sua casa? Qual foi o objeto que ela escolheu para construir aí a casinha dela? Ela escolheu tijolos, não é isso? Letra B. De que material os tijolos geralmente são feitos? Quais são as características desse material? O tijolo geralmente ele é feito de o quê? De argila, porque é um material mais resistente. Página 14. Você estudou que os materiais apresentam diferentes propriedades, as quais são levadas em consideração na fabricação de um objeto. Será que os copos de plásticos que usamos para beber água poderiam ser feitos com papel? Vamos investigar essa situação. Materiais que a gente vai utilizar para fazer essa experiência. Um copo de plástico, uma folha de papel sulfite e água. A gente vai fazer essa experiência na aula ao vivo. Eu preciso que vocês estejam com um copo de plástico, uma folha de papel sulfite, pode ser uma folha normal mesmo, avulsa, e um copo de plástico e um pouco de água para a gente colocar nos 2 copos, tá? Como funciona? Dobre a folha de papel sulfite conforme a orientação do professor, fazendo um copo de papel. Encha os copos de papel e de plástico com água e observe. Agora responda às questões. As questões a gente também vai responder na aula ao vivo, tá bom? Questão número 1. Depois da experiência, a gente vai saber o que vai acontecer para que a gente possa responder essas questões. Questão número 1. Como os copos ficaram depois que você colocou a água neles? Os materiais se comportaram da mesma maneira
quando expostos à umidade, justifique sua resposta. Nesse caso, qual material seria mais adequado para a fabricação do copo? Número 4. Que outros materiais podem ser utilizados para produzir um copo? Agora eu já sei. Os objetos foram inventados para facilitar o dia a dia das pessoas. Para produzir os objetos, os materiais são escolhidos de acordo com as suas propriedades, sejam elas flexibilidade, dureza, transparência, rigidez, resistência, elasticidade, condução de calor e etc. Vidro, borracha, metal, plástico e madeira são exemplos de alguns materiais usados na fabricação de objetos. Os objetos passaram por várias transformações desde que foram inventados. Siga o caminho indo da televisão mais antiga para a mais moderna. Vocês vão pegar o lápis de vocês, vão entrar aqui por esse caminho, vão passar por essa TV do meio e vão sair aqui na TV mais moderna. Vão encontrar o caminho certo desse labirinto, vão riscando até sair aqui na TV mais moderna. Combinado? Então é isso, crianças. Ficamos por aqui. Até mais na nossa aula ao vivo. Preparem a folha de papel e dois copos e um pouco de água para a gente fazer nossa experiência na aula ao vivo. Combinado? Tchau, tchau.